Bom, vamos falar sobre honestidade intelectual. A gente viu aí recente o caso da fraude no currículo. A pessoa coloca lá o que ela não tem, né? Para dar aquela disfarçada, melhorar o marketing, melhorar a imagem. Claro que ele não foi o único, outros políticos tiveram já situações desse tipo, foram pegos na mentira. Presidentes de empresas já foram desmascarados por dizer que tinham feito o curso na Universidade X e não tinham feito. Isso é bem comum, tá? Inclusive tem pesquisas aí que mostram que 42% dos currículos contém alguma inconsistência, né? Bom, mas eu não quero focar nesse aspecto do que aconteceu aí, eu quero falar da honestidade intelectual e o que isso tem a ver com criatividade, né? É, Quando você... O David Bowie, né, um artista maravilhoso que já nos deixou, mas ele tem uma frase maravilhosa, ele diz o seguinte, né? Eu só roubo daqueles que podem me trazer alguma coisa, né? Mais ou menos foi essa a frase que ele disse, porque ele diz o seguinte, que ele não criava nada original, ele simplesmente copiava coisas de vários lugares, e o fato de copiar coisas de vários lugares ou de várias fontes é que dava a ele a originalidade do que ele produzia, né? O vídeo tá tremendo aqui porque tem um cachorro que não me deixa trabalhar em paz, né? E ele fica aqui me atentando. Então é muito difícil ser criativo com um animal desse te atacando o tempo todo, né? Bom, vamos tentar. É, Então, o que acontece? O David Bowie ele dizia nessa questão de roubar de várias fontes porque ele achava interessante e copiava. E quando você traz isso para o mundo acadêmico, né? Por que eu falo de honestidade intelectual? Quando você lê um texto e a partir daquele texto você faz um resumo, bom, é um resumo daquele texto. Quando você lê dois textos de autores diferentes do mesmo assunto, quando você vai reproduzir essa conexão dos dois diálogos, né? Fazer um resumo desses dois diálogos, você percebe que o seu texto ele fica diferente. Por quê? Porque agora tem duas visões sobre aquele mesmo assunto. E se você consegue ler um terceiro texto, por exemplo, né, daquele mesmo tema, e produz este resumo, você percebe que melhora ainda mais a qualidade do seu texto. Se você ler 10 livros do mesmo assunto e tentar traduzir num texto seu as ideias daqueles 10 autores diferentes sobre o mesmo assunto, você percebe que você está sendo original, porque você está produzindo um texto seu a partir de várias inspirações. É mais ou menos isso que o David Bowie dizia quando ele falava sobre a arte que ele produzia, né? Ele olhava vários artistas, várias coisas, buscava inspiração a partir daquilo que ele enxergava e produzia a sua arte. E por isso, tem uma outra frase maravilhosa que diz que a originalidade é o plágio não detectado. Quando você é chamado de original, é porque as pessoas não conhecem as suas fontes. Agora, por que as pessoas não conhecem as suas fontes? Porque dificilmente alguém vai ler os 10 livros que você leu na sequência que você leu e, portanto, produzir esses insights da forma como você conseguiu produzir. Porque quando você lê um texto, a interpretação que você faz é muito pessoal daquilo. Tem muito a ver com a sua história, com a sua cultura, com o que você conhece. Então, a representação de um texto na sua cabeça, ela é diferente daquele outro indivíduo que leu o mesmo texto e tem uma outra representação. E se você fizer isso com 2, 3, 4, 5, 10 livros, certamente você está produzindo alguma coisa muito original, porque ninguém vai conseguir ter os insights que você tem a partir da ordem, da sequência e dos pensamentos que você tem em relação àqueles textos. Os meus alunos da graduação, da pós-graduação, eu peço sempre para eles escreverem muito, né, nas minhas aulas, nas avaliações, sempre tem questões dissertativas, tem trabalhos escritos, porque eu acredito que escrever consolida o pensamento. E um pensamento consolidado te leva a uma ação melhor estruturada. Agora, para isso você precisa se esforçar para ler, para compreender, para ler duas vezes porque não entendeu, para ler a terceira vez e continuar não entendendo, para na 10ª vez eu falar, nossa, agora parece tão óbvio. Mas por que parece tão óbvio? É porque o tempo passou, a ideia amadureceu, você teve insights e aí você conseguiu conectar as peças. Então, a honestidade intelectual é você conseguir produzir textos originais a partir de inspirações que você tem ao longo da sua vida, ao longo da sua leitura, ao longo das suas percepções. E isso é muito importante porque isso nos faz ser criativos, isso nos faz de fato produzir originalidade. Acho que é por aí que a gente deve caminhar. Convido você a
assistir no canal do Inédito Viável no YouTube, o post que eu fiz lá sobre as 5 mentiras mais comuns encontradas nos currículos. E também visitar o site, o ineditoviável.com.br, e lá na aba Serviços, clica ali em Palestras, também Cursos, conhecer o meu curso de Criatividade e Inovação no Ambiente de Trabalho, onde a gente trabalha técnicas para despertar a criatividade dos indivíduos e conseguir produzir alternativas, ideias, originalidade para que a gente consiga desenvolver o nosso potencial humano, o potencial do nosso capital humano que é tão importante. Ainda mais em momentos de crise, né, que vivemos, a gente vai precisar de muita criatividade para conseguir resolver este montão de problemas sociais, políticos e econômicos que nós temos. Acesse lá o Inédito Viável, no site e o canal do YouTube.